A investigação de David se complicou enquanto os promotores analisam as provas. Eles começam a perceber que a família, amigos e equipe de David estavam mais envolvidos no encobrimento do que pensávamos. E parece que David pode ter se inspirado no próprio pai, que trabalha como advogado para Jeffrey Epstein e para o espólio de Jeffrey Epstein. Há agora uma conexão entre o assassinato de Celeste e os vínculos de David com Jeffrey Epstein. Então vamos falar sobre isso. Temos novidades importantes na investigação de David. A manchete afirma que havia uma gaiola de queima na casa de David que podia chegar a 870 graus Celsius. Essa gaiola de queima pode desintegrar ossos humanos. Eu me lembro quando o investigador particular, Steve, disse que havia alguns itens localizados na casa de David que pareciam pertencer mais a uma fazenda. E eu estou supondo que ele está falando sobre essa gaiola de queima. 9 dias após o corpo de Celeste ser encontrado no Tesla de David, detetives invadiram a casa alugada em Hollywood Hills e acharam vários itens como evidência. Acho que um deles era a gaiola de queima. Não sei por que deixaram isso. Mas o proprietário contratou Steve, o investigador, basicamente para descobrir se Celeste foi morta em sua propriedade ou não, disse Steve. Dado o fato de que os restos mortais de Celeste foram encontrados no final no Tesla. A presença do incinerador na mesma residência associada a esse veículo levanta algumas questões sobre a intenção. Qual era o plano real de David? Pois parecia que ele tinha opções, como queimar o corpo de Celeste para eliminar qualquer evidência. Olhando essas imagens da gaiola de queima, eu fico enojado com o que esse aparato é. Onde ele faria isso? Não consigo imaginar o cheiro. Talvez por isso ele não usou a gaiola de queima, por causa da cena. Iria criar o cheiro que isso iria criar. Quero dizer, isso também geraria muitas evidências. Tipo, sério, quem em Hollywood Hills precisa de uma gaiola de queima para queimar algo assim? Além disso, parece o Steve. O investigador conseguiu localizar a embalagem em que a gaiola de queima veio e disse que ela foi entregue na casa do David sob um nome falso. Você encontraria ainda mais itens que esperaria ver em uma fazenda em vez de uma casa em Hollywood Hills. Um dos itens era um incinerador de gaiola que pode chegar a 1.600 graus. Lembre-se de que cremações humanas normalmente são realizadas a 200 graus a menos, ou seja, 1.400 graus. O fato de Davi ou quem encomendou essa gaiola de queima sob nome falso novamente mostra que estão tentando encobrir algo aqui. Não é como se ele quisesse uma gaiola de queima em casa. Estevão compartilhou que um incinerador não é legal para uso dentro dos limites da cidade e não serve para nenhum propósito legítimo em uma propriedade residencial. Houve alguns argumentos de que talvez Davi precisasse dessa gaiola de queima para um videoclipe, o que novamente eu acho uma besteira. Porque por que você teria que usar um nome falso? Porque seria assim, na propriedade residencial dele. Videoclipes não são gravados em casa, tipo, não acontecem na casa dessas pessoas. Seria em um estúdio, haveria pessoas responsáveis por equipamentos assim, não o Davi. Por semanas, ficamos nos perguntando o que exatamente um investigador particular, chamado Stephen Fisher, encontrou dentro da casa do Davi quando teve acesso, em outubro passado. O investigador disse ter visto itens comuns de fazendas, não de casas nas colinas de Hollywood. Hoje estamos descobrindo um desses itens, confirmado por Stephen Fisher, a gaiola de queima. Veja na tela. Esta é uma gaiola de queima, usada em fazendas para incinerar resíduos. Muitas casas de empresas do tipo Paradigma também possuem uma. Este modelo pode atingir 1.600 graus Fahrenheit, cerca de 200 graus acima da temperatura necessária para queimar ossos humanos. E esta é a fotografia que Stephen tirou daquele dispositivo de queima, a gaiola de queima, dentro da casa de Davi. Ele disse que esse incinerador é ilegal no condado de Los Angeles. Mesmo após o escritório do médico legista de Los Angeles afirmar que o corpo dela não foi congelado, o TMZ continua dizendo que foi. Só queria mencionar isso, além da entrega da jaula de incineração, e gostaria de saber quando ela foi realmente entregue. Também temos evidências de que ele comprou um freezer no passado. Esse vídeo foi gravado ou postado em 4 de setembro de 2024. Ainda faltava um tempo, mas é estranho ele já encomendar tantos eletrodomésticos. Quero dizer, a jaula de queimar parece um pouco mais suspeita. Mas o que isso me mostra é que David sempre teve um plano para o que ia fazer em seguida. Então eu pergunto agora, tipo, esse plano era, tipo, fazer o corpo dela ser encontrado em um Tesla? Isso era algo que ele planejou fazer? Alguém instruiu ele a ir e fazer isso? Porque isso explica por que ele ainda não foi preso? David claramente não é burro. Há alguma estratégia por trás disso, neste momento?
Os policiais acreditam que ele tirou a vida de Celeste em Santa Bárbara na primavera deste ano. Quem foi com ele? Suspeitamos que várias pessoas estavam envolvidas. De quem foi a ideia de tirar isso do condado de Los Angeles e levar para Santa Bárbara? Será que há um policial ou delegado com conexões lá usaram sua influência? Ao menos tentar manter o local do David seguro e longe de quem pudesse descobrir onde ele cometeu o crime. Acho que se tivessem tirado a vida dela lá, talvez deixassem sangue ou alguma evidência. Uma fonte com conhecimento diz que David e um cúmplice, que eu sinto que pode ser um amigo dele, Nell, pode ter levado o corpo para lá, desmembrado e retornado para Los Angeles, onde ficou em um freezer por meses. Outra pergunta é, como esse corpo foi parar no Tesla? David estava recebendo novos moradores na casa que dividia nas colinas de Hollywood? Ele sabia que não podiam guardar o corpo no freezer, então colocaram em um Tesla. Nesse momento, decidiram se livrar dela e compraram uma gaiola de queima com nome falso. Bom dia, pessoal. Ontem à noite fiz um vídeo sobre o freezer que aparece em um short do YouTube do Davi de setembro de 2024. Conseguimos descobrir onde esse estúdio residência está localizado e as pessoas que estão associadas e que já estiveram nessa residência estúdio. Além do Davi, uma dessas pessoas é André Lucy, produtor com quem ele já trabalhou. Hoje de manhã, André me enviou uma mensagem esclarecendo sobre o freezer. No fundo de um dos vídeos do Davi, ele diz: "O último vídeo que você postou do freezer é da entrada do meu estúdio. Minha namorada era obcecada por Dippin' Dots, que exigem um freezer bem frio. Pensei em dar uma geladeira Sub-Zero para ela aproveitar mais Dippin' Dots, como um presente doce e engraçado. Ele diz que não há conexão aqui. Ele disse que antes de David gravar esse vídeo com o freezer ao fundo, aquele freezer já estava lá havia cerca de 6 meses. Esse presente foi dado por ele à namorada no Dia dos Namorados de 2024. Disse que o freezer foi comprado antes de ele e Brian Barnes conhecerem David. Ele afirmou que o freezer continua no mesmo lugar desde setembro de 2024. Porque ele é super pesado e ele e a namorada ainda não decidiram onde colocá-lo, então esse freezer específico aqui, sem relação, ainda está fechado, ainda está no mesmo lugar." Todos nós adoraríamos fazer essas perguntas para David e as autoridades também, mas ele não tem cooperado, então eles nem tiveram a chance de interrogá-lo sobre as provas que reuniram. Não sei se o advogado do David, Blair Burke, tem alguma ligação com o Departamento de Polícia de Los Angeles, mas é estranho que eles tenham colocado uma restrição de segurança no escritório do legista, no Instituto Médico Legal, porque essencialmente eles não querem que a gente saiba como a Celeste realmente foi morta e o estado do corpo dela. É por isso que algumas fontes do Instituto Médico Legal vieram falar comigo. Houve outras fontes que supostamente falaram com o TMZ, entre aspas. Não, registros ou detalhes associados ao caso, incluindo a causa e a forma da morte, e o relatório do médico legista podem ser divulgados ou publicados no site até novo aviso. O departamento entende o interesse do público neste caso e continua comprometido com a transparência sempre que possível. As informações serão disponibilizadas quando a ordem judicial for suspensa. Não sei se é verdade, espero que sim, mas o Departamento de Polícia de Los Angeles pode ser sorrateiro. Se eles têm um bom amigo que trabalha como advogado, já são amigos há anos, houve alguns possíveis pagamentos. Eu acho que existe um mundo onde o Departamento de Polícia de Los Angeles foi totalmente corrompido. Eles estão sempre por aqui vendendo histórias para o TMZ, como no caso do Rainer. Tenho quase certeza de que há pessoas na polícia com contato em vários veículos de mídia ou advogados e que fazem acordos por fora. Novamente, isso não é algo que eu consegui confirmar, mas é uma sensação que tenho depois de morar em Los Angeles por alguns anos. Já faz 11 dias desde a última atualização oficial do Departamento de Polícia de Los Angeles, ou da imprensa, considerando o comportamento do Departamento de Polícia de Los Angeles. Minha primeira pergunta é sobre a testemunha feminina, pois nunca houve resolução ou acompanhamento do TMZ, ninguém comentou mais nada. Tudo o que disseram foi que ela não apareceu e que estava sob risco de ser presa. Bem, não temos notícias. Eu fico me perguntando, ela apareceu, ela testemunhou e quem era a testemunha feminina? O TMZ parou de ir ao tribunal, ou disseram para eles não irem ao tribunal. Isso é muito estranho para mim. Além disso, minha próxima pergunta sobre as testemunhas. Os membros da família vão ser intimados. Quando eu digo membros da família, quero dizer dos dois lados. Sinto que os pais do David e da Celeste precisam ser intimados. Minha dúvida, Josh Marshall será intimado? Ele claramente sabia algo. Informações sobre esse caso, então ele vai ser intimado em algum momento? Ele precisa falar, ele precisa se pronunciar. Espero que eles o intimem. Afinal, ele é o chefe da empresa onde a Morgan Roth trabalha. Então, por que não procurar o chefão? Minha próxima pergunta é sobre Santa Bárbara. Olha, eles nos disseram que ele fez aquela viagem para Santa Bárbara, mas o David é do Texas. Bem, na verdade, ele não é do Texas. Ele nasceu em Nova York, mas sempre morou no Texas. O que ele entende sobre a Califórnia ou o condado de Santa Bárbara? Eles tinham acabado de alugar nas colinas de Hollywood em 2024, então ele estava em Los Angeles há cerca de um ano. A última coisa que ouvimos dos tribunais foi que eles estavam fazendo um grande júri para basicamente ver se os promotores têm informações suficientes para processar o David ou se estão perdendo tempo.
Se o grande júri achar que não há evidências suficientes, as acusações não seguem. Parece que reunir essas evidências e convocar um grande júri envolve trazer o círculo íntimo do David para ver se eles mudam de lado. Se eu fosse o empresário do David e dissessem, você precisa contar tudo o que sabe ou irá para a prisão, eu contaria tudo o que soubesse, mas na verdade nunca estaria nessa situação. Como Robert Morgan Roth, ele é o gerente geral da Mogul Vision, a gravadora do David. Ele também é o presidente da Zara Brothers Travel, a empresa de turnês do David. Agora, esse cara foi o cérebro por trás da carreira do David e o responsável por transformá-lo em uma grande estrela. Acho que ele sabia de todos os passos do David, já que é o maior cliente da gravadora dele. O tribunal perguntou ao Roberto, por que você não chamou a polícia quando ficou claro que seu cliente estava envolvido nesse caso? Ele disse, não achava que era sua responsabilidade e queria seguir com a turnê. Claro, ele queria porque perderia muito dinheiro se não o fizesse. Isso aconteceu na turnê do Justin Bieber, que foi cancelada. E tenho certeza de que eles perderam muito por causa de todos aqueles shows que foram cancelados no exterior também. Para essas pessoas, tudo é sobre dinheiro. O que provavelmente é parte do motivo pelo qual David ainda não foi preso pela polícia ou sequer interrogado. Porque ele vale muito para a gravadora e para a empresa de turnês. Sinto que agora ele talvez deva dinheiro a eles pela confusão que causou, então não querem deixá-lo ir. Se não fizerem isso, vão se afundar nesse buraco, pois as pessoas buscam justiça. E eu não acho que em 2026 vamos esquecer do David. O tribunal dele ainda está em sessão. Com os feriados chegando, me pergunto, estamos realmente em sessão ou só esperando os feriados passarem? Antes de retomarmos em janeiro de 2026, pode ser uma possibilidade, mas tenho certeza de que a LAP não vai nos vender, então, quem sabe? Eu também quero muito saber quem foi a outra pessoa ou as outras pessoas que ajudaram a desmembrá-la. A polícia sabe exatamente quem foi? Foi mais de uma pessoa, alguém sendo cúmplice. Eles nunca especificaram se eram apenas 2 pessoas, só disseram que ela foi desmembrada por várias pessoas. Eu não sei. Próxima pergunta. Onde está o celular dela? Ela tinha celular? Onde está? Uns dizem que a polícia está com ele, outros que ela nunca teve enquanto estava desaparecida. O Departamento de Polícia de Los Angeles afirmou ter recuperado dispositivos na busca em Hollywood Hills. Eu realmente quero saber o que foi encontrado nos dispositivos dele, se ele tinha algo nesses dispositivos que pudesse ajudar os promotores no caso dele. Tenho certeza que ele não pesquisou sobre a gaiola de queima, pois se tivesse, ela teria sido apreendida. Sem um motivo, a polícia não vai levar isso em consideração. Mas eu só estou curiosa, o que eles viram nos dispositivos dele? O que tinha lá? Eu também tenho uma pergunta. Onde está David? Lucky D está montando o caso. Será que deixariam ele sair da Califórnia? Duvido. Então penso se ainda está lá. Também lembro que Steve Fisher citou um terceiro local. Ele está lá? Esse é o terceiro local. O apartamento dele em Los Angeles. A Celeste estava lá com ele? Então sim, as festas de fim de ano estão chegando. Tudo está fechando, inclusive os tribunais, o que significa que o David pode ter seu último Natal. Parece que ele está vendendo produtos e fazendo promoção de fim de ano. Por favor, não comprem deles. Não se sabe por que a promoção de fim de ano está no site do suspeito, mas acredita-se que seja por configuração automática. Assim como acontece com outros artistas que a Interscope representa, felizmente parece que, se você tentar comprar um short na loja, a compra não será concluída, como se sua venda fosse rejeitada. Então parece que o sistema de ponto de venda foi desativado, mas o site e os produtos ainda estão no ar. Alguém escreveu no Reddit, nojento. Eles precisam acabar com isso. Outra pessoa disse que David deve pagar os advogados de algum modo. Aqui vai outra informação. Esse print está viralizando e parece que é um poema que o David tinha no celular dele. Ele fala sobre beber sangue e fazer rituais. Vou me aproximar da tela e colocar isso sobre mim para que vocês leiam comigo. Tentarei ler o melhor possível. Tá meio borrado, está escrito: alguns desejam armazená-lo, alguns querem protegê-lo, alguns bebem, alguns realizam rituais cercados por ele. O sangue está se espalhando pelos campos que vejo, não com meus olhos, mas com meu coração. A terra está sangrando? Alguém fez essa pergunta no Reddit. Então, com base nos fatos confirmados que temos sobre o corpo de Celeste, o legista relatou que ela tinha 32 quilos acho que de evidência restante. Se você ver o boletim de desaparecimento, ela pesava 54 quilos. Será que o sangue dela foi drenado? É daí que vem esse papo estranho de poema, beber sangue e rituais. Mesmo que haja muito mistério em torno do laudo da autópsia da Celeste, eu tenho a sensação de que eles têm um laudo. Não é exatamente o que os promotores querem ver. Está bem claro que os resultados voltaram inconclusivos e eles estão tentando construir um caso independente dos resultados.
Se for overdose, podem estar investigando quem forneceu as drogas e evitando interferência do público. O pai de David, na verdade, é advogado, e se você olhar o LinkedIn dele, vai ver que ele trabalha com descoberta eletrônica. Acho que é buscar metadados, fotos e o que os investigadores analisam agora sobre David. Na verdade, parece que ele trabalhou em algo relacionado à herança de Jeffrey Epstein, o que é um pouco estranho. Ah, e parece que ele também estava do lado errado da história. Tipo, eles representaram os coexecutores da herança de Jeffrey Epstein, então não as vítimas, mas as pessoas que têm o dinheiro do Epstein. Acho que o pai de David se chama Dawood, mas vamos chamá-lo de pai do David. Mas ele é gerente de suporte a litígios nessa firma, a firma que é coexecutora e administradora da herança de Jeffrey Epstein. É possível que o pai do David tenha trabalhado de alguma forma nos arquivos de Epstein. Isso adiciona uma camada de ironia, dado o número de piadas no servidor do Discord do David sobre Jeffrey Epstein. Até a Celeste brincando com o David em live sobre ser um você sabe o quê, a pessoa comenta, e isso faz com que muitas coisas possíveis se tornem prováveis, legítima, conexão insana. Agora tudo faz sentido. David sabia o que fazia e conhecer o pai o fazia se sentir invencível. As evidências simplesmente não param de aparecer para esse caso em particular. Aqui temos Josh Marshall literalmente sentado na mesma fileira com a família D4VD, D4VD, certo, droga, ela também te escreve. 54BD, minha opinião sobre o mesmo grupo da frente. Temos Celeste lá em cima na varanda, bem aqui, o irmão do David, que mencionamos no vídeo, a irmã dele, a mãe dele bem ali. As outras duas pessoas, Josh Marshall está na ponta, ele está lá, ele está bem aqui. Josh Marshall na ponta. Essas duas pessoas aqui, a mãe do David, a irmã dele, Celeste, e o irmão na outra ponta. Todo mundo sabia que isso era no Teatro Fonda, todo mundo sabia quem era Celeste, onde ela estava, com quem ela tinha ligação, como ela ficou na primeira fila com a família e ainda foi ao camarim, se ninguém sabe quem é ela. Josh Marshall, aqui novamente, como disse, era ele no final. Lá está ele sorrindo, rindo. Quem sabe com quem ele fala? Como a mãe olhava para frente, talvez falasse com Celeste. Então parece que o empresário da turnê dele, Roberto, o empresário dele, Josh, o irmão dele, a mãe dele, o pai dele, todos podem estar muito mais por dentro do que ele estava fazendo do que a gente pensava. Talvez essa seja parte da razão pela qual Davi fez o que fez, porque ele se sentiu encorajado pelo apoio da família, em especial pela carreira do pai dele. Quem tem sugerido ao Davi comprar uma jaula de queima com nome falso ou ir para Santa Bárbara? Talvez seja o próprio pai dele, mas quero saber o que vocês acham desse vídeo nos comentários abaixo. Não acredito que ele ainda não foi preso, mas seguirei acompanhando. Espero que tenham gostado. Até breve. Tchau, pessoal.